Olá, seja bem-vindo ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Esa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Seja bem-vinda, filha. Olá, mais um episódio. Tem sim, mais um episódio. E o tema de hoje é sentimento versus crianças manhosas. Os seus primos, né, os meus sobrinhos, estão todo mundo doente. Quer dizer, estão saindo de uma gripe agora. Os três pegaram uma gripe. As crianças, só para contextualizar, as crianças têm 4 anos, 2 anos e 11 meses. E pegaram uma gripezinha, coriza, estado febril, bastante choro, com tosse, seguida de vômito, porque a criança não consegue, né, expectorar. E deram um pouquinho de trabalho. Eles estão saindo desse quadro gripal aí, e estão ficando bonzinhos agora. Só que durante o quadro gripal, naturalmente, as demandas da criança foram muito atendidas, todas elas. Isso vale para os três. Só que algumas particularidades, assim, algumas coisas que eu observei nelas, que é o que eu quero trazer para você. Por exemplo, a criança que, por tudo que reclamava, por tudo que chorava, tinha uma demanda atendida, agora é a criança que não admite dividir brinquedo, agora é a criança que não admite ouvir um não, agora é a criança que não admite ser contrariada. Parece que existe uma linha muito tênue, assim, uma distância muito curta entre você acolher a criança e você deixar a criança manhosa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Entendo e discordo. Discordo, mas eu vou te explicar por que eu discordo. Um contexto que você não trouxe e que é importante trazer, porque a gente não está falando de qualquer criança, e é importante dizer isso quando nós estamos falando de crianças, que elas possuem um ambiente diferente, uma educação diferente, uma realidade diferente, e vão reagir de formas diferentes, tá? Essas crianças, os seus sobrinhos, eles são crianças educadas pela disciplina tradicional, que significa que eles apanham, que eles ficam de castigo, que os pais gritam com eles, e eles passam a maior parte do tempo com a babá ou com a escola, as pessoas mais presentes do mundo. Muitas vezes, quando os pais estão em casa, não estão com as crianças. É normal os pais deles estarem em casa, não é comum os pais deles estarem com eles. Os pais ficam fisicamente em casa, o pai trancado no escritório e a mãe gritando com as crianças, ou atrás do pai no escritório. Então, pela primeira vez, essas crianças tiveram as demandas de afeto, as demandas emocionais atendidas. E isso para elas foi uma coisa muito importante, foi uma coisa muito drástica. E agora, de uma hora para outra, os adultos da situação estão tentando voltar ao padrão antigo, em que as crianças não têm opção, vai dividir o brinquedo e ponto, vai ficar chorando e ponto, não tá bom para você, problema seu, e elas estão estranhando. O que acontece é que a criança se sentiu ouvida pela primeira vez, durou ali alguns dias e de repente você quer parar de fazer isso e ela está contestando o direito dela de continuar sendo ouvida. Então, essa criança não está mimada, ela está reivindicando o direito dela de continuar sendo atendida, de continuar sendo ouvida. Porque algumas coisas que as crianças fazem que a gente considera que são mimos, na verdade não são. Você falou, a criança não quer dividir o brinquedo. Normal. Até uns 5, 6 anos de idade, isso é completamente normal e inclusive esperado, porque eles estão numa fase mais egoísta do desenvolvimento. E nessa fase, a criança percebeu recentemente que ela não é a mãe dela, que ela não está grudada na mãe dela, que ela tem outras vontades, outros desejos. Só que ela descobriu que ela tem, mas não que os outros têm. A criança não tem noção de mundo nessa idade. Então, para ela, não importa o que os outros sentem, não importa o que os outros querem, não importa que os outros fiquem magoados. Ela não entende. Ela simplesmente não entende. Se você falar isso para a criança, ela não vai dar muita importância, sim. Ela vai entender bem superficialmente o que você está querendo dizer. Por exemplo, se uma criança vê outra criança chorando, ela entende que aquilo ali é uma expressão de tristeza, ela entende que aquela pessoa está chorando provavelmente porque está triste, mas ela não consegue de fato exercer a empatia e se colocar no lugar daquela pessoa com força o suficiente para ela ceder a vez dela. Se ela tiver que ceder alguma coisa no mundo dela, na vez dela, aí complica.
E no caso do brinquedo, ela tem que ceder. Não é simplesmente prestar um consolo, nossa, você tá triste, me dá um abraço, que ela não tá cedendo nada. Ela tem que ceder. Ela tá brincando, ela tem que dividir. Ela tá brincando, ela tem que entregar para o outro. Então a criança nessa idade não tá pronta ainda para ceder, o que é normal. A gente vai trabalhando isso, a gente vai estimulando isso, mas é normal, não é algo que eu olho e falo, nossa, que problema, que desvio de caráter. Não, é normal. Se for bem trabalhado, inclusive, passa relativamente rápido. Mas é isso. Por que a criança não aceita ouvir um não? Porque por trás de tudo que a criança te pede, por trás de absolutamente tudo que a criança te pede, existe uma necessidade. E nem sempre a necessidade da criança está conduzente com as possibilidades do momento. Então a criança vira para você e fala: eu quero brincar com água. Ou ela não fala isso, mas você chega na cozinha e a criança está pendurada na pia. Aí você fala para a criança: desce daí que você vai cair, não é para brincar com água, tá frio, você está doente, não sei o quê. A criança vai chorar. Ela está chorando porque foi contrariada nas suas necessidades. A criança não faz absolutamente nada que não tenha a ver com a necessidade dela. Ela vive para atender as necessidades dela. Só que as necessidades da criança não é só comer, dormir, tomar banho. Ela tem necessidades de desenvolvimento. Então, quando ela está pendurada na pia, ela tem uma necessidade ali. Ela quer mexer, ela quer brincar com água, ela quer crescer, ela quer se desenvolver. E a necessidade de desenvolvimento é a principal que a criança tem, que não é física, né? No sentido de comer, fazer xixi, etc., que não é fisiológica. É a principal necessidade não fisiológica nessa fase. É a principal depois do afeto, tá? A criança tem necessidades emocionais também. Depois do afeto, depois das necessidades físicas, o desenvolvimento vem em primeiro lugar. E eles vão fazer qualquer coisa em nome do desenvolvimento. Eles vão subir na mesa, eles vão pular no sofá, eles vão escalar a pia. E eles não estão fazendo isso porque são terríveis ou porque eles não têm nada melhor para fazer da vida deles. Eles estão fazendo isso em nome de um desenvolvimento. Existe na criança uma natureza interna que diz para ela: olha, agora você precisa treinar isso, agora você precisa treinar aquilo. E isso é desde o bebezinho. O bebezinho treina colocar a mãozinha na boca, depois ele treina rolar, depois ele treina sentar, aí ele vai treinar engatinhar, ele vai treinar andar, ele tá sempre treinando, ele vai treinando a fala. Então as crianças, elas obedecem a esse gênio interno que comanda as atitudes dela. E aí vem você e contraria e fala para a criança que ela não pode subir na pia. Só que ela não sabe lidar com isso. Não é que ela queira te desobedecer, é que ela quer seguir a natureza dela, o instinto dela, de tá, eu preciso me desenvolver e você não tá deixando. E existe aqui um conflito. A criança quer obedecer você, porque, ao contrário do que a gente acha, as crianças gostam de obedecer, e elas obedecem sempre que possível. Sempre que possível, na realidade delas, tá? Nem sempre é possível para a realidade delas. Mas as crianças gostam de obedecer. Porque a criança enxerga no adulto uma espécie de super-herói, um exemplo, uma pessoa, assim, admirável e grandiosa. Então as crianças querem obedecer, até porque todos nós nascemos com necessidade de aceitação. E a criança descobre extremamente cedo que quando ela obedece, ela é aceita. Porque se você faz o que a outra pessoa está te pedindo, a outra pessoa tende a gostar de você. Ela tende a falar: nossa, como você é legal, como você é obediente. Ela gosta de você. Então a criança tem a necessidade de aceitação e ela quer obedecer ao adulto. Mas a criança também sabe que ela precisa se desenvolver e ela também quer obedecer à natureza interna dela. E aí ela entra em crise, ela entra em conflito e ela chora. E ela tem ali um ataque. E esse ataque é basicamente: tá, eu vou escutar o meu desenvolvimento ou eu vou escutar você? Porque vocês estão indo um contra o outro. A Maria Montessori diz que todas as vezes que o adulto consegue agir de maneira inteligente e equilibrar o que ele está pedindo com a necessidade da criança, ela obedece sem pensar duas vezes. Então, se a criança está com fome e você oferece comida, a criança come. Você não precisa brigar com ela para ela te obedecer. Para comer, ela come. Se a criança está com frio e você oferece uma blusa, a criança veste. Você não precisa sair correndo atrás dela. Porque você está ligando a necessidade da criança com as suas vontades. A questão é que a criança está com a necessidade de brincar lá na pia e você não quer deixar ela fazer isso. Então aqui vocês entram em conflito. E aí ela diz que o equilíbrio, né, que o segredo da obediência é você conseguir esse equilíbrio entre o que a criança precisa e aquilo que você exige dela. Você leva a criança no banco, porque você precisa sacar um dinheiro, aí tem uma fila enorme, e aí a criança começa a correr em volta de você, atrapalhar as outras pessoas, empurrar as pessoas que estão na fila, e você fica bravo com o seu filho,
Briga uma vez, briga duas, briga três, e a criança não para. E você fala, esse menino não me obedece. Sim, ele não te obedece. Crianças não são feitas para ficar em fila de banco esperando. Criança não é feita para ficar parada. Eles não são naturalmente, biologicamente feitos para ficarem parados. É por isso que eles não gostam de ficar na fila do banco, e é por isso também que eles não gostam de ficar na escola. Tá, ok, calma, mas vamos lá. Muita calma nessa hora. Você falou que a diferença entre você acolher o sentimento da criança e deixar uma criança manhosa está relacionado com o contexto, o ambiente, a realidade que a criança vive, né? E a reação que a criança tem a essas coisas, certo? Isso. Tá. E você falou também de que a criança só está exigindo aquilo que ela teve. Ela teve uma semana de muita atenção, de muito carinho, de muito afeto, e agora querem voltar à rotina anterior e ela não quer, ela só quer manter aquele padrão, certo? Sim. Tá. A tia Bebe é a tia que brinca, que corre, que joga pro alto, que faz a bagunça, é muito voltado para o lado físico com eles, assim, sabe? Muito, muito. Como é que eu posso explicar isso? Eu não sou a tia que sento na TV e vão assistir televisão, tá? É assim, eu brinco com eles mesmo, eu vou muito para esse lado físico. E aí, naturalmente, a minha presença faz com que eles queiram fazer esse tipo de brincadeira. E aí eles chamaram para brincar de esconde-esconde. A gente brinca bastante de esconde-esconde. Só que o pequenininho, de 11 meses, está andando já, vai. Ele segura em um móvel, corre, segura no outro, segura no móvel. Às vezes ele tá desequilibrando, mas ele dá uma carreirinha assim, aí ele chega no outro móvel e consegue ficar em pé, sabe? Ele literalmente corre, assim. Então não dá pra brincar de esconde-esconde com ele, porque ele passa na frente da gente e eles vão terminar atropelando o moleque, porque é uma correria na hora que um encontra o outro pra sair, pra bater a cara lá, né? Eles saem correndo. E o pequenininho vai estar na frente, porque ele tenta acompanhar os grandes. Então, se os grandes correm para um canto, ele quer ir junto. Aí ele dá um jeito de chegar lá. Se os grandes correm para outro canto, ele também dá um jeito para chegar lá. E aí iam atropelar o pequeno. Aí eu sugeri outra brincadeira. Eu falei assim, e se a gente brincar de lutinha? O brincar de lutinha é eu jogar algumas almofadas, um colchão no chão, no meio da sala, e aí eles vêm correndo, me dão algum golpe, e eu pego eles e viro eles de cambalhota, assim. Eu viro eles de ponta cabeça e jogo em cima dessas almofadas, desse acolchoado. E aí eles, então tá bom. Aí eles vão brincar de lutinha, aí cada um era um personagem, e aí a gente tá brincando de lutinha. Quando nós levantamos, como me posicionei no local, veio um das crianças ir descalça. Aí eu falei assim, mas vocês estavam doentes, tem que ser de chinelo, não dá para ser descalço, tem que colocar o chinelo. O menino começou a chorar. Ele simplesmente começou a chorar. E eu falei assim, mas o que você tem? Ele, Qual dos três? o Gerard. o do Gerard. O Gerard. Aí ele chorou, mas o que eu até achei que tinha acontecido outra coisa, que ele tinha machucado o pé, alguma coisa assim, porque ele desabou a chorar. Aí, mas o que aconteceu, Gerard? Ele chorando, ele não falava, aí ele começou a chorar assim, o nariz começou a escorrer, deixa a tia limpar, você vem aqui, ele começou a andar para trás, se afastar de mim. Aí eu virei o Henry, eu falei, mas o que tá acontecendo? Ele se machucou, eu fui procurar algo no chão, né, para ver se ele pisou em algum brinquedo, alguma coisa, né? Aí o Henry vira para mim e fala assim, não, tia, o Gerard é assim agora, o Gerard só chora, qualquer coisa o Gerard chora. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas não aconteceu nada, e você tá chorando, é isso? Vem cá, calma aqui, vem aqui com a tia. Quanto mais eu tentava interagir com ele, mais ele chorava. Descalço, pisando no chão frio, no chão de pedra frio. Aí quando eu vi que todas as minhas tentativas foram em vão, eu simplesmente deixei ele lá. E fui brincar com os outros. Eu falei assim, olha, eu tô tentando conversar com você, você não me ouve. Eu falando com ele, ele prestava atenção em mim, porque o olhar dele estava fixado no meu, só que ele estava chorando. Um choro meio gritando. Aí eu falei assim, ó, eu tô tentando conversar com você, você não quer me ouvir. Eu tô tentando te chamar para brincar, você não quer brincar. É só você pôr o chinelo e vir. E aí eu comecei a brincar com os meninos. Imediatamente, no momento em que eu ignorei, ele parou. Foi imediatamente. O primeiro que eu peguei foi o pequenininho, que era o que estava mais próximo. Aí eu peguei o pequenininho, assim, virei ele assim no braço, assim, joguei ele na almofada, ele já deu aquela gargalhada gostosa. Enquanto ele tenta se levantar, eu já cato o maior e jogo também, né? Aí ele estava lá tentando se levantar, já todo feliz, rindo. Aí o Henry, que é o maior, ele vem correndo, ele pega uma distância danada, assim, vem correndo, assim, porque ele quer que seja pegou com bastante impulso. Aí eu fui, joguei ele também. Foi na hora, foi instantâneo. O Gerard parou, foi lá, pegou o chinelo, pôs o chinelo no pé e pediu para brincar também. E aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, eu me senti um pouco mal ali na hora, porque ele tinha uma necessidade, uma demanda que eu não soube identificar qual era. Eu ignorei aquilo por completo, por isso que eu quis trazer isso hoje.
Eu ignorei aquilo por completo. As emoções dele, ou seja, eu distraí ele daquilo. Eu não sei se o que eu fiz ali, o que foi feito ali foi certo. Eu não sei te dizer qual era a realidade dele. Assim, eu sei o cenário que eu estava, porque só estava eu e as crianças em casa, não estava babá, não estava mãe, não estava ninguém, estava eu e as crianças em casa. O que tinha de diferente ali era o menorzinho que está andando. Então ele está mais presente Antes a gente deixava no canto, ficava, né? Agora, como ele já está quase andando, ele está mais presente ali, ele está o tempo inteiro junto, exigindo uma atenção também. Só que em momento nenhum foi deixado de brincar com o Gerard, entendeu? Então eu não sei direito, assim, ficou com aquela sensação de que, poxa, eu fiz algo de errado, eu não soube identificar. Eu acho que isso que foi o pior. A sensação de eu não saber o que estava acontecendo. E aí eu falei, meu, será que esse menino tá manhoso? Mas aí eu lembro do que você fala. Não, as crianças não têm mãe, elas têm necessidades. Qual foi a necessidade que eu não enxerguei? O Gerard, ele tem um comportamento, ele é uma criança cuja personalidade é inclinada pro choro, pra tristeza. Não Quando ele sei não, nasceu, viu? Porque quando ele era menorzinho, eu achava que não. Pelo comportamento dele, eu olhava e falava, esse menino vai ter um temperamento mais pro lado explosivo, assim. E ok, a característica da criança, não existe bom e nem ruim, mas existe as características da criança. Hoje, pela realidade de hoje, apesar dele ter alguns traços assim de se defender bem e tudo mais, ele é uma criança que, diante de um problema que ele tem com um adulto, ele chora. Ele se vira bem quando ele tem problema com outra criança. quando Que ele tem problema com outra simplesmente criança, vai lá e ele vai. bate e ele resolve. Isso, exatamente. Mas quando ele tem problema com outro adulto, ele chora. O que me sinaliza que isso pode ter uma relação de apego inseguro aí envolvido. Porque ele não consegue, ele sente que ele não consegue resolver as coisas com o adulto. Que com outra criança, ele vai lá, bate na criança, toma da mão dela, dá uma ameaçada e ele resolve, ele se vira. Eles brigam de igual para igual. O que é compreensível, dado a idade das crianças. As crianças brigam, é normal. Principalmente eles que são irmãos, são em 13 e convivem 24 horas por dia. Então é normal. Mas com um adulto, a postura dele é de choro, de muito descontrole. E uma coisa que você falou é que ele estava prestando atenção. Sim, ele estava prestando atenção. Olha que interessante. Ele estava esperando você reagir da forma que ele Sim, gostaria. Muito sim, provavelmente o que ele estava esperando ali naquele momento é que você pegasse ele no colo. Por que que eu falo isso? Porque eu conheço o contexto, tá? Isso que eu estou fazendo aqui é um processo basicamente de consultoria. Porque você está falando de crianças que eu conheço a família, eu conheço o contexto, eu conheço a criança, então eu consigo te dar detalhes do funcionamento desta criança, porque é uma criança que eu conheço. Se fosse uma criança que eu não conheço, que eu não sei absolutamente nada sobre ela, eu diria que tem que analisar o que tem por trás, porque sempre tem por trás, não existe choro sem motivo. Mas essa criança especificamente, eu sei o que tem por trás. Essa criança, toda vez que chora, a babá pega no colo, porque todas as vezes que a criança chora muito, o pai vai lá e bate. A babá, com receio disso, vai lá e protege a criança, pega a criança no colo. Então ele estava te olhando esperando. Você não vai me pegar no colo? Você não vai fazer nada a respeito disso? Porque aconteceu o seguinte: você tem um namorado, aí o seu namorado te liga e fala: eu comprei a sua comida favorita e eu tô indo aí pra sua casa pra gente jantar junto, me espera. E aí você fala: tá, tô te esperando. E aí gostei ele da fala. ideia. E aí você fala: tá, tô te esperando. Aí você já fica feliz, você já fala: hoje tem. E aí você já se animou, já se animou. E aí ele vira pra você e fala: tá, tô indo. E aí você desliga o telefone. Aí você Cinco bota a minutos mesa, você vai tomar um Isso, e banho. você vai lá tomar seu banho, vai fazer suas coisas. 5 minutos depois ele te liga e fala: então, eu preciso passar no escritório antes, porque o meu chefe pediu um relatório que está na Tá. minha pasta, eu preciso entregar lá e depois eu vou para aí. Você fica frustrada. Ele vai, ele não disse que não vai, mas agora ele vai atrasar 20 minutos. Você não vai sentar e chorar e fazer um escândalo no seu banheiro, porque você tem 30 anos, 40 anos, 20 anos. Mas você vai fazer, ai, mas você falou que estava vindo, não demora. Pelo menos não demora, você vai dizer para ele. O que a criança sentiu ali é a mesma coisa. Você vira para a criança e falou: vamos brincar. A criança foi: vamos brincar, vamos brincar. De repente tem um obstáculo. De repente aparece o chinelo. Oi? Você não tinha falado de chinelo, você tinha falado de brincar. Então é essa frustração que para você é fácil de lidar,
Porque você fica ali aborrecido, você fala, mas você não trabalhou o dia inteiro, você ainda vai passar no escritório? Tá, não demora. Você engole, você aceita, porque você é adulto. A criança chora, ela não é adulta, ela não sabe lidar. Mas era só colocar um chinelo. Sim, era só levar um relatório. Estaria em poucos minutos resolvido o problema. E é chato do mesmo jeito. Não deixa de ser menos chato só porque é um problema relativamente simples de resolver. Só que a criança de 2 anos, porque ele tem só 2 anos, ele é um bebê ainda, até 2 anos, inclusive, é considerado um bebê, o menino não sabe nem dar fralda. Ele não sabe nem fazer xixi sozinho. Você quer que ele Aprender. entenda e que ele contextualize frustração e que é muito complexo isso para ele. Isso É muito complexo. eu E senti ele, que ele estava frustrado. Só que assim, sim. quando a gente começa com as brincadeiras, ele sempre é o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque o maior quer pegar distância, porque o maior quer vir com força. Como ele é maior, eu consigo pegar ele com mais força, consigo jogar ele com mais força, entendeu? Faz até barulho quando eu jogo, faz puff, né? Eu consigo fazer isso. Então é o tempo em que eu jogo pequeno, enquanto o pequeno está levantando, o maior está pegando distância. Então já existe essa sequência. Então ficou todo mundo esperando ele. A gente olhou para ele e falou assim, tá, mas põe chinelo. E parou tudo. Eu estava posicionada ali, esperando eles ali, ajoelhada no tapete, como eu sempre fico, e paramos e ficamos olhando. E ele desatou a chorar. Eu identifiquei que ele queria alguma coisa, que ele tinha uma necessidade. Eu não soube dizer para você qual é essa comparação que você fez aí do... eu vou passar no escritório para pegar um relatório. Um relatório demora 20 minutos. Cara, um chinelo são 20 segundos, mas eu entendo que a criança Mas não para a tem a criança é noção de proporcional. tempo. Você Sim. tem quantos anos a mais do que a criança? Para a criança é proporcional. A comparação que eu dei, ela precisa ser adequada para o universo da criança. A criança tem só 2 anos. 20 minutos para uma criança de 2 anos é a vida inteira. É uma vida inteira. Eles não têm noção de tempo. 20 minutos para uma criança de 2 anos é uma vida inteira. 20 segundos, né? Que é pôr um chinelo. O pé já não no pé dele, praticamente, né? Era só colocar, colocar o Enfim, chinelo no pé. ele se frustrou ali e ele chorou e ele ficou esperando que você tivesse a mesma reação que a babá dele, que é ir lá pegar no colo. E porque é assim que ele tá acostumado. Acostumaram ele desse jeito. Ele chora de frustração, alguém vai lá e pega no colo, alguém vai lá e bate nele. Então, ele estava esperando os padrões de comportamento que ele conhece. E quando a babá não pega ele no colo, o que ele faz? Ele aumenta o tom do choro, porque em algum momento ele vai ser Exatamente. atendido. Ele aumenta o tom do Então, choro. foi isso que ele fez com você. Você não reagiu da forma que ele estava esperando. Ele usou o único artifício que ele conhece aqui. Ok, eu preciso aumentar o tom do choro para esse adulto me entender. Existe um vídeo na internet, um vídeo bem antigo na internet, de um bebezinho mesmo, deve ter menos de um ano, ou recém-completado um ano, anda parecendo um pinguinzinho assim, sabe? E a criança vai até o adulto, olha pra cara dele, se joga no chão e chora. Aí o adulto levanta, vai para outro cômodo, a criança para de chorar, levanta, vai até o adulto, se joga no chão e chora. E o adulto filma isso dando risada de que a criança para de chorar no momento em que ele sai do ambiente, vai para outro cômodo e a criança vai lá, segue ele, se joga no chão e chora. E as pessoas falando, olha como o bebê é manipulador e tudo mais. Esse bebê entende que se ele chora sozinho, não tem solução. Ele tem um problema, ele não sabe falar, ele só tem o choro para comunicar, ele vai comunicar para quem vai ouvir. Ele para na frente do adulto e chora, tipo, olha, eu preciso da sua ajuda. Se o adulto não tá ali para ouvir, ele entende que não adianta chorar. Não é uma questão de manipulação, é uma questão de eu preciso pedir ajuda para quem vai me ajudar. Ninguém tá com dor no braço, para no meio da rua e fica ai, meu ai. Ai, você não faz isso. Você tá com dor no braço, ou você vai perguntar para outra pessoa, ou você vai no médico de preferência. Então o bebê não vai ficar chorando sozinho, ele vai procurar uma pessoa chorar na frente dela, tipo, olha, eu preciso de você. Do mesmo jeito que você não para no meio da avenida e fica, ai, meu braço, meu braço. Nossa, meu braço. Não faz sentido nenhum isso. E eles descobrem isso, eles sabem que quem atende as necessidades deles são os adultos, então eles vão procurar por esses adultos que atendem às necessidades dele. Então ele ficou te olhando, esperando, você não vai fazer nada a respeito disso? Porque eu estou acostumado com um padrão de comportamento. E vem você e não atende meu padrão de comportamento. E fui eu que fui. Vocês me condicionaram a esse padrão de comportamento. Houve um condicionamento por parte de outros adultos para que isso fosse assim. Então ele só tá esperando a reação normal que disseram para ele que teria que ser.
Eu não sei se você entende isso E que eu tô não, te sim, dizendo. eu entendi. E é normal também a criança ter. Eu sei que coisas acontecem no ambiente que levam com que a criança tenha uma leve regressão do desenvolvimento dela. É criança que já está saindo da fralda, que de repente volta com a fralda, parece que desanda, sabe? Criança que já está desmamando, que de repente volta a mamar. Essa regressões natural do desenvolvimento. Porque eu senti isso neles esse final de semana. Em todos eles, tá? Em todos eles. O mais velho, por exemplo, ganhou, como eles estão meio enjoadinhos, muito assim, muito quietinhos, né? Muito amuados, muito de ficar deitado em cama, o pai deles comprou um livro, como é que eu posso dizer? É uma pastinha assim que você segura, uma pastinha de papelão, que você segura uma maletinha, só que ela é grande, ela tem o tamanho de uma folha A3. Para quem não sabe, uma folha A3 é 2 folhas de sulfite colado, uma do lado da outra, assim, é uma folha grande. Só que tem várias, acho que tem umas 50 folhas dentro. E para eles desenharem, para eles pintarem, aliás. E aí comprou um estojo de lápis de cor, mas não é um estojo, é o estojo, você ia adorar. Tipo assim, são 2 estojos que acho que tem 120 cor cada um. É uma Eu adoro maleta, papelaria mesmo. uma necessaire que cabe até shampoo dentro, assim, um negócio enorme, mas é muito grande. Eles exageraram, assim, sabe? Os pais deles foram muito exagerados. Mas tem todas as cores, só azul, acho que tem 8 tons de azul, rosa, 8 tons de rosa. Assim, você pede para a criança, pega o azul para ti, ele te vem com 8. Aí você olha e fala, eita, é muita cor. Mas enfim, para as crianças poderem brincar e se distrair, porque eles estavam debilitados essa semana. E aí ele trouxe isso e tem um desenho para pintar e em cima diz o que é. Então, assim, se é o cachorrinho, é o nome de um personagem que eu não lembro agora, mas se for o cachorrinho que está protegendo a rua, por exemplo, porque tem ele está ajudando uma senhora a atravessar a rua, no desenho mostra isso. Aí tem lá o fulaninho que protege a cidade. E aí está escrito, mas está escrito pontilhado para a criança poder passar por cima, sabe? Se passar o lápis por cima. E o Henry tem 4 anos, ele gosta muito de fazer esse exercício, de pegar assim, caneta, lápis, né, e ir passando por cima, até o que não é pontilhado. Se você deixar um papel escrito em cima da folha, naturalmente ele pega e passa por cima. Que interessante, ele está começando a desenvolver interesse pela alfabetização. Pela alfabetização, sim, pelo letramento. Isso é interessante não forçar, mas continuar incentivando. Se ele faz sozinho, por iniciativa própria, é interessante incentivar. Ele está começando a se interessar no letramento. Ele faz sim. E aí ele chegou com aquela folha, né? Aquele negócio enorme, assim. Logo quando eu cheguei, no momento em que eu cheguei, que ele me viu, ele foi correndo lá, pegou isso. Aí ele sentou, pôs o negócio no meu colo e falou assim, tia, me ajuda. Aí eu falei, tá bom, eu te ajudo. Eu achei que a gente ia pintar junto, né? Falei, me ajuda. Aí ele abre lá e ele cata o lápis, ele gosta muito de azul, então tudo é azul pra ele. Ele catou o azul mais escuro que tinha e aí começou a pontilhar. Ele tava até de ponta cabeça, a folha tava virada, eu deixei, assim, a folha tava, a leitura tava boa pra mim, só que pra ele tava de ponta cabeça e ele passando o lápis por cima. Aí ele vira pra mim, tia, me ajuda. Aí eu falei assim, mas você tá fazendo certinho. Ele, não, me ajuda. Aí eu falei assim, mas você tá fazendo certinho, você quer ajuda como? Assim, ele tava passando por cima, tinha algumas tremidinhas, a hora saía fora, mas normal pra criança, a idade dele tava perfeito. E aí ele, não, você tem que me ajudar. Aí eu não entendi o que era a ajuda dele. Eu falei assim, mas como te ajuda? Você tá fazendo certo. Começou a chorar. Aí eu falei assim, nossa, mas o que aconteceu agora? Tá bonito, você tá fazendo certo, tá direitinho, por que você quer ajuda? Ele começou a chorar. A mãe dele apareceu, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, ele quer ajuda. Aí ela, e virou as costas, largou ele chorando lá também. Entendeu? E eu, mas o que aconteceu? Eu vim aqui com a tia e não sei o que, não sei o que. Né? Alguma coisa ele queria, algum tipo de ajuda ele queria. Depois eu fui tentar descobrir o que era, porque eu fiquei muito incomodada com aquilo. Aí eu falei assim, vamos fazer de novo? Aí eu falei, será que ele quer que eu faça junto? Aí eu fui fazendo, aí ele pegou uma ponta da letra, eu peguei outra ponta da letra. Não era isso. Você perguntou para ele como que eu posso te ajudar? Pegar na mão. Perguntei, eu peguei na mão dele e não era aquilo. Aí eu falei assim, mas como que você quer que eu te ajude? Como que eu posso te ajudar? E ele chorava. Ele queria ajuda. Não sabia comunicar a necessidade dele. Ele não sabia o que era. Isso é normal, a criança ter a necessidade de não saber comunicar a necessidade normal. Provavelmente ele vai para a escola, ele deve fazer esse exercício na escola e alguma coisa que a professora faz ali, que era o que ele estava pedindo, porque é que tá. A criança se condiciona, ela se acostuma com aquele comportamento e ela acha que vão agir daquela forma. E aí não agem. Uma hora ela se acostuma que as pessoas são diferentes e agem de forma diferente, mas no começo é meio frustrante. E ele não sabe comunicar. Ele teve a necessidade ali e não sabia comunicar.
É complicado mesmo. Às vezes é complicado de E, decifrar o que eles querem. Mas assim, e o do meio, o Gerardo, ele já come sozinho e ele tá saindo da fralda. Ele só tá usando fralda só para dormir. E para fazer cocô, ele pede para usar fralda quando ele vai fazer cocô. Ele tava assim até semana passada. Nossa, impressionante como em uma semana mudou muita coisa. E aí, essa semana, quando eu cheguei, que eu abracei, ele tava de fralda, né? Aí eu falei assim, esse monte de pano aqui, você tá de fralda, é? Aí ele falou, é. Aí eu falei assim, por que você tá de fralda? Aí a mãe dele falou assim, porque ele acha que meu dinheiro é capim, meu dinheiro agora vai pro lixo, literalmente pro lixo. Fez esse comentário, passou por mim assim, fez esse comentário, eu falei, mas por que você tá de fralda? Vamos tirar essa fralda. Aí ele, não. Aí tá bom, eu não vou forçar. Só que toda vez que ele ia fazer xixi, ele parava, olhava pra mim, tia, xixi. Eu falei, vamos pro banheiro. Aí ele colocava a mão assim na cintura dele, assim, não, eu tô de fralda. Aí daqui a pouco, de novo, a gente tava tá no brincando, tia, time de xixi. Aí eu vou desfraldar, pro cara. banheiro. Tinha que tirar. E ele tá avisando, ele Ele, tá pedindo, ele tá no olhava, time ele certo. tirava, ele levanta os shorts, ele chega ao ponto de levantar os shorts, olhar pra baixo, ver que ele tá de fralda Sim, e mas você fazer xixi. Eu percebe que é falei um assim, vamos trabalho tirar a consciente? fralda. Se ele já está fazendo um Sim, trabalho ele tem consciente, noção, ele né? lembra que ele quer fazer xixi, aí ele lembra que tá de fralda, vai lá e faz o xixi na fralda. Ele tá no momento certo para desfraldar. Então, aí o que que eu fiz? Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Não, se eu deixar, de uma certa forma, eu tô incentivando, preciso desenvolver e não incentivar. Aí o que que eu fiz? Eu peguei a fralda, como a gente estava no andar de baixo brincando, eu peguei as fraldas e levei para o andar de cima. E aí, quando ele chega um certo momento, você tem que trocar, né? Porque não tem xixi que aguente, né? Aí eu fui tirar a fralda dele, falei assim, vamos trocar essa fralda. Aí ele, tá bom. Aí eu fui tirar a fralda dele, eu olhei pro lado, assim, pra mesinha onde fica, né, as fraldas. Eu falei, ih, ó, não tem fralda pra você, só tem a fralda do John John, do pequenininho, né? Só tem a fralda do John John. Ele, aí agora? Eu falei assim, eu vou deixar você sem fralda, daqui a pouco a tia vai buscar, tá bom? Aí ele, tá bom. Aí esqueceu, ficou sem fralda, esqueceu. Daqui a pouco ele chega assim, com a mão na barriga, assim, tia, quer fazer cocô. Aí eu vamos pro banheiro, ele não, quero a fralda, quero a fralda. Começou a chorar. E eu, não, calma. Como ele não tinha passado por esse processo ainda de fazer o cocô no banheiro, né? Eu, não, calma, eu vou lá buscar. Aí eu subi correndo rapidinho, voltei, pus a fralda nele, né? E deixei ele fazer o cocô dele. Mas eu senti essa regressão. A comida é a mesma coisa, a mãe dele. Eles não querem comer. Logo de manhã, quando eu cheguei. Essas crianças não querem comer, ninguém come nada, eu não aguento mais, é um estresse, é não sei o quê, não sei o quê. Aí vamos tomar café com a tia? Ninguém queria. Eu falei assim, vamos comer ovo, porque eu gosto muito de comer ovo de manhã e eles também gostam. Eu falei, vamos comer ovo com a tia, vamos. Ovo frito mesmo, sabe? Ovo que você mexe assim, aí faz umas bolinhas. Pro pequenininho, o John, eu pego as bolinhas maior do ovo assim e deixo ele para ele comer com a mão, né? Resultado, comeu todo mundo. Eles comeram 6 ovos. As 3 crianças juntos comeram 6 ovos. Eu falei, legal, comeu alguma coisa. Melhor que nada, né? E fizeram uma sujeira danada lá. E esse processo de comer me impediram comida na boca. Os dois mais velhos. É que assim. Aí o John comendo sozinho, com a mão no potinho lá, eu só não deixava ele levar o pote embora. Eu ficava segurando o pote. E aí ele tinha que pegar o que estava dentro. Ele tentava tirar o pote, não conseguia, ele pegava o que estava dentro. E quando eles viram o John fazendo isso, eles começaram a fazer também. Eles pegavam do prato grande que estava na frente dele, eles colocaram na boca e ficaram olhando para mim, assim, esperando a reação. Aí eu falei assim, tudo neném vocês, né? Aí ainda brinquei com eles, assim, aí, vocês não querem uma colher? Come de colher, vai sujar a mão, vai deixar cair. Aí eu falei assim, não, comer com a mão. E comeram com a mão, igual o John estava fazendo. Eu falei, nossa, mas de uma semana para outra, assim, ali começou o dia, eu falei, cara, tá diferente, sabe, assim, hoje o dia vai ser estranho. Ali eu já senti que estavam diferente, que eles estavam diferentes, o comportamento deles estava diferente, eu senti essa regressão. Então, essa demanda que eles tiveram atendida gerou uma regressão nessas crianças, sabe assim, e realmente eles tiveram a demanda atendida, nem pai nem mãe trabalharam Então, durante uma calma, semana. calma. Vamos explicar isso direito, porque não é bem por aí. O que acontece? A criança fica doente, os adultos, na tentativa de acalentar essa criança, de ir lá e oferecer afeto para essa criança, acabaram fazendo por ela coisas que ninguém fazia antes. Então, antes as crianças comiam sozinha. De repente, a criança fica doente. Aí a mãe que nunca estava em casa, que estava sempre trabalhando, ficou uma semana em casa dando comida na boca do filho.
Então, não sei se estava dando comida, não Então, presenciei, tá? Não posso mas afirmar ficou uma isso, semana em mas casa fazendo coisas com a criança que nunca fez. sim, Que não tenha sido isso, foi ficou uma outra semana em coisa. casa mesmo. Essa criança não tinha esse contato antes, ela não tinha essa demonstração de afeto antes. E aí ela ficou doente e começou a ter. Ela quer continuar tendo. Então, quando os filhos ficam doentes, eles precisam de mais atenção. Eles precisam de mais amor. E isso não é errado. Ao contrário, tem que fazer isso mesmo. Acontece que quando a criança não vem de um estado do qual as necessidades emocionais dela já são atendidas e de repente ela fica doente, aí os pais do nada começam a atender as necessidades dela, ela tem essas características de regressão no sentido de que ela descobre que assim ela consegue a atenção que ela precisa. Porque se a criança comer sozinha, você não fica ali dando atenção para ela. Você levanta e vai embora. Enquanto ela está comendo, você está lavando a louça. Se a criança não está de fralda, você não tem essa preocupação de trocar, de limpar, de perguntar, de observar. Ela vai no banheiro. Então, é uma regressão, sim, mas é uma regressão incentivada pela atenção. Se eu deixar de fazer isso, vão fazer por mim e com isso eu vou ganhar atenção. É muito comum quando nasce irmãozinho ou quando a criança está em adaptação escolar, porque ela sente que está perdendo alguma coisa. Na tentativa de recuperar essa coisa, ela se infantiliza, porque quanto mais dependente ela for de você, maior as suas obrigações com ela, mais atenção você obrigatoriamente tem que dar para essa criança. Então, eles fazem isso numa tentativa de recuperar a atenção que eles querem. Essa criança não tinha os pais o dia inteiro, não tinha nem metade da atenção que recebeu enquanto estava doente. Então, eles usam esse processo de regressão numa tentativa de te dizer: olha, eu preciso mais da sua atenção. Só que a atenção no processo de regressão é melhor do que a atenção nenhuma, mas não é a atenção ideal. O ideal não é que a criança vá cada vez mais parecendo um bebê, o ideal é que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela evolua. Então, a atenção que você vai dar para a criança não deveria ser nesse sentido, porque existem muitos jeitos de dar atenção. E não precisa necessariamente ser de um jeito que não está trazendo coisas boas para a criança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Então, mas e como é que você sabe que, que nem o que eu fiz com a fralda, por exemplo, aceitar que ele continuasse de fralda não era bom? É nesse sentido que você você está agiu falando? bem com a Seria fralda, isso? você agiu bem, ele ficou um período sem fralda, depois pediu a fralda de novo. Aceitar que ele fique com a fralda não é o ideal, porque ele tá no momento do desfraude. E eu sei que ele tá no momento do desfraude pelo que você tá falando, ele tá pedindo, ele tá avisando. Isso é um Sim, super sinal sim, de que ele ele tá no está momento do avisando. desfraude. Só que não adianta forçar, não é porque ele tá no momento que você pode forçar. Então, se ele quer pôr a fralda, põe a fralda nele. Porque é assim que ele acha que ele vai ter a sua atenção. Ok, põe a fralda nele. E aí você tem que mostrar para a criança que ela vai ter a sua atenção de outras formas e não dessa. Então, a princípio, durante o processo de reverter o que está acontecendo, você começa atendendo o que a criança te pede. Você começa, você senta para comer, a criança fala: eu quero que você me dê comida na boca. Ok. Você começa atendendo o que a criança está te pedindo. E você vai inserindo aos poucos outras coisas, outras formas de dar atenção para essa criança para substituir. Só que você não substitui da noite para o dia, assim, você não substitui de um segundo para o outro. Você substitui aos poucos, porque a criança tem que entender que ela não está perdendo, ela está fazendo uma troca. Entendeu? E isso não é perceptível no racional, isso é perceptível só no emocional. Então, primeiro você atende o que ela está te pedindo, depois você coloca novas maneiras de dar atenção para ela, ao ponto de que a maneira antiga pare de ser relevante. Entendeu? Ou ficou complexo? Entendi. O que Não, eu acho acontece? que entendi. A criança fica doente, ela recebe muita atenção, ela recebe muito carinho, e aí ela quer continuar recebendo aquele carinho, ela entra num ciclo de querer ficar doente. Existem crianças que elas gostam de ficar doente, existem adultos também que gostam, existem pessoas, né, que gostam de ficar doente, e existem pessoas que com qualquer coisinha, qualquer dor de cabeça já tá chamando atenção, porque é assim que essa pessoa consegue a atenção das outras pessoas. E isso acontece quando a criança vem de um estado, de uma família, de um contexto de afeto, em que ela não recebe afeto suficiente, e aí ela pega uma gripe, e durante essa gripe ela descobre qual é a fonte
do afeto, a fonte do afeto é estar doente. Quando eu estou doente, as pessoas me amam mais. É essa sensação que a criança tem. E aquela criança que não tinha os potinhos do amor 100% cheio, passa a querer ficar doente, passa a gostar de ficar doente, passa a gostar de ser infantilizada, de se comportar como uma Então, criança mais nova para ter a demanda é, dela atendida. Por eles isso que estão. a forma de evitar isso, deixa eu só concluir esse raciocínio, a forma de evitar isso não Sim. é deixando a criança doente negligenciada, porque isso não se faz. A forma de você evitar que isso aconteça é dando afeto para a criança sempre. Se a criança estando saudável, ela tiver o seu afeto e tiver a sua atenção, no momento em que ela estiver doente, não vai ser relevante para ela se infantilizar ou continuar doente, porque ela não precisa disso para ter a sua atenção. Você não condiciona. A minha atenção só existe se você estiver doente. Você tem a minha atenção sempre. Eu estou aqui sempre para você. Quando você está doente, é pior, porque você está doente. Quando você está bem, você consegue brincar e ter a minha atenção. Então, é muito melhor. Então, para a criança não ficar condicionada na infantilização e nesse processo de querer ficar doente, gostar de ficar doente, qualquer coisinha já tá chorando, já tá molinha, já tá melancólica, é ela ter atenção sempre, porque se ela tiver sempre com os potes dela de afetos cheios, ela não vai buscar na doença um refúgio para o amor. Ela não vai buscar no dodói um refúgio para sua atenção, porque ela não precisa. Ela tem a sua atenção sempre. Ela está sempre com as demandas de afeto dela atendido, que não é o caso dessas crianças específicas. Então, eles descobriram em uma semana que eles conseguem ter mais atenção, que eles conseguem ganhar mais presente, que eles conseguem ter os pais em casa, que eles conseguem ter todo o colo do mundo, e eles descobriram a fonte do sucesso, no sucesso no sentido de afeto, né? Eles descobriram o que precisa acontecer para que eles tenham aquilo que eles sempre quiseram. Eles já tentaram de várias formas e não funcionou. De repente, casualmente, sem querer, descobrir. Falou, é assim. Então só tem que agir igual um bebê e ficar doente. Entendi. E vou repetir o comportamento. Vou repetir, repetir, repetir. Eu comentei com a mãe das crianças, eu fiz um comentário com a mãe das crianças, o maior estava perto e ouviu. E depois, as ações dele me fizeram ver que ele tinha ouvido o que eu tinha falado. Ela virou para mim e falou assim: Nossa, mas o que eles vomitaram essa semana? Ela contando. O que eles vomitaram essa semana, eu lavei toda a casa, todos os cobertores, todos os colchões, umas 2, 3 vezes essa semana. Porque teve assim, ela tem um protetor de colchão, ela falou de jogar protetor de colchão no lixo, porque não tinha condições de botar na máquina, assim, sabe? De tão. Eu falei assim: Nossa, eu não vou nem lavar isso, vou pôr no lixo. E aí eu falei assim, eu contando, né? Eu falei, eu sofri bastante com isso com a Iesa. Ela teve broncopneumonia, Eu rinite, tenho até sinusite, hoje todas as esses ites da ites aí. vida. E ela muito novinha, não sabia lidar com aquilo, e tossia, vomitava, e tossia, vomitava. É uma fase da qual eu não sinto falta. E ela ir para fazer inalação, que eles não querem fazer inalação. Nossa, eu os 3. Aí tem que é um exercício de paciência, ela me contando. Eu falei assim, olha, eu não lembro exatamente como aconteceu com a Iesa, porque o Thiago tem uma saúde de ferro, né? O Thiago só tomou antibiótico 2 vezes na vida, com 11 anos de idade. É um mamute o Ele é. menino, de forte que é. Eu falei assim, mas a Iesa, eu falei assim, eu não lembro exatamente como foi que aconteceu esse negócio da inalação. Eu sei que teve época que a gente fazia inalação 3 vezes ao dia, tinha que fazer inalação 3 vezes ao dia nela, né? E a gente chamava até de cheirinho. Ela falava, ela mesma, ela ia se prontificava, ela não tem que fazer o cheirinho, ela queria fazer, ela queria botar um soro, sabe? Ela queria fazer, ela ia lá e ligava, aí ela colocava no nariz, super independente, assim, tá? E inclusive, quando vinha uma tosse muito forte, que ela sentia que ela ia vomitar, tinha um saquinho que a gente deixava perto dela, ela vomitava no saquinho, sem trauma, assim, sabe? Sem estresse, assim, de boinha, entendeu? Ela até pedia às vezes. Eu acho que eu vou vomitar, ela até avisava. E foi muito tranquilo, assim, eu não lembro exatamente como que desenrolou isso, como que isso foi O ponto desenvolvido, mas importante é que isso não não tinha foi da noite estresse. para disso, foi desenvolvido. Já sujei muita coberta nessa vida também. Então, não sei. Sim, mas eu não sei como que a gente fez isso. Eu sei que era tranquilo, não era um negócio que era Um ponto que eu estressante, assim, tenho era para falar a tranquilo. respeito disso, que aconteceu essa semana, inclusive, porque a gente está nesse momento de vacina e tudo mais, e eu estava conversando com 2 pessoas, e uma delas é funcionária pública, então tomou a vacina, porque o governo tá vacinando os funcionários públicos,
e falou que quando foi tomar estava super nervoso e tudo mais, porque é uma pessoa que tem medo de agulha. E eu falei, nossa, que interessante, você tem medo de agulha, né? Eu sei que é normal, medo que muita gente tem. Como que funciona para você? Me interessei ali e comecei a conversar com a pessoa. E a pessoa falou, eu era pequeno, eu tive muitos problemas de saúde, eu tirei muito sangue, eu tive muito trauma com isso. Eu falei, nossa, eu quando eu também era pequeno, eu também não gostava, eu também ficava muito doente, eu também ficava muito nervosa, principalmente para tirar sangue. E eu não, no início, assim, quando eu tinha que passar por esses procedimentos, eu não gostava. Eu tinha muito problema com agulha, até que eu tive um determinado problema de saúde em que eu tinha que tomar a injeção todo dia. E quando você tem que tomar todo dia, você tem que acostumar com o negócio. Só que eu tomava injeção todos os dias, eu era só uma criança, para não ficar furando a criança, fazendo a criança sofrer e sentir dor, porque a criança já tá doente, você ainda vai ficar furando a criança. Eu tomava injeção no cotovelo e não doía, porque o cotovelo, ele é uma das regiões que menos dói, né, por assim dizer. E aí eu falei para a pessoa, eu acostumei com agulha tomando injeção no cotovelo, estando doente na infância, então eu Eu tomava lembro injeção no disso. cotovelo. O ponto aqui é que duas crianças que tiveram muitos problemas de saúde, tiveram muitos contato com agulha, uma cresceu com fobia de agulha e hoje eu sou super tranquila, eu não me importo, eu tiro sangue numa boa, eu tomo vacina numa boa, É, então, a experiência, a forma da qual é dada a experiência, de como é feito isso, pode ou não gerar trauma. Uma criança que é amarrada e segurada por 5 enfermeiros para tomar uma injeção tem a tendência muito maior de ser traumatizada do que aquela que foi acolhida e tomava injeção no cotovelo porque não doía. Então, às vezes, pessoas que viveram experiências muito parecidas saem com resultados diferentes, porque, obviamente, as pessoas são diferentes, mas porque a experiência foi construída de uma maneira diferente. e eu não sei se isso vale para todas as tipos de injeção. Não tenho nenhum tipo de afinidade com a área da saúde. Não sei se Não, todas não podem podem. ser dadas no cotovelo. Mas eu lembro que eu estava no pediatra e ele falando, olha, ela vai ter que tomar isso daqui, porque ele queria te deixar internada. Ele me deu uma guia de internação. Eu falei, eu não vou internar. Ele falou assim, então ela precisa fazer inalação 3 vezes ao dia e tomar essa injeção aqui. A princípio, você começou tomando 2 vezes ao dia. E eu tão nervosa falando com ele, e eu tava falando com ele mexendo, eu sempre usei as unhas muito compridas, né? Falando com ele, mexendo no cotovelo. Sabe quando você tá coçando o cotovelo, assim? Eu muito nervosa com aquela situação Furar a de criança todo te dia, sim, internar, que eu não externar, furar a queria. criança. Sim, e internar eu não queria, e eu tava coçando meu cotovelo, eu tava coçando meu cotovelo com tanta força, assim, sabe? Eu tava que daqui a pouco começou a sangrar o meu cotovelo. E aí eu olhei e falei, nossa, mas olha, terminei me machucando. Eu falei, eu tô nervosa. Eu falei pra ele, eu tô nervosa. Eu até me machuquei e não percebi. Aí ele olhou aquilo e ele falou assim, se a gente der injeção no cotovelo? Olha como surgiu isso. Aí ele falou assim, mãe, você consegue dar injeção nela no cotovelo? Eu falei, eu consigo. Pra não ter que internar ela, eu consigo. Aí ele, não, mãe, é sério, isso não é uma brincadeira. Ela tem que entrar na corrente, você não pode ficar tem um jeito certo, porque não pode ficar entre a pele, tem que entrar na coisa. E aí ele pegou um papel, um pedaço de pano, me mostrou, explicou. Eu falei, tá bom, deixa eu dar. A primeira a gente aplicou, foi eu que apliquei em você, dentro do consultório, inclusive, e não precisou te internar. A gente fez todo o tratamento em casa. E foi super por acaso que a gente teve essa ideia, foi ele que teve, porque eu tirei sangue do meu próprio braço, de tão aflita que eu estava naquela situação. Sim, E aí e eu funcionou para lembro você. disso. Eu E tenho com o memórias de tomar Henry, injeção no cotovelo, eu tenho memórias de fazer inalação, eu e lembro eu lembro de lamber o copinho da inalação, porque cria vapor e fala, não da pode lamber inalação. aí, que você vai passar a bactéria pro aparelho, porque fica o vapor, e eu lambia. Então, e isso não foi um Sim. trauma para mim, eu lembro disso com extrema tranquilidade, assim, E extrema toda tranquilidade, vez que eu fazia inalação, eu tinha que porque eu lambia. desinfetar tudo, porque eu Porque eu sabia que você lambi o não doa. negócio. E aí o Henry daqui a pouco chega para mim e mandando com uma sacolinha. Ele prendeu a sacolinha na calça, assim. Ele pôs metade da sacola no short, sabe? Assim, no elásticozinho dos shorts, assim, e andava com aquela sacolinha pra cima e pra baixo. Eu achei que a princípio ele tava brincando pra guardar um brinquedo, só que ele ficou o dia inteiro com aquela sacolinha ali. Aí chegou uma hora e falei assim, Henry, essa sacola aí, menino, tira essa sacola daí. Ele, não, tia, é porque se der vontade de vomitar, eu vou vomitar na sacolinha. Quando Eles ele falou isso, ouvem, eu me liguei, falei, eles nossa, ele ouvem me viu tudo. falando com a mãe dele de manhã. E tudo bem, eu deixei ele com a sacolinha lá. Falei, se funcionar, né? Ele não tá fazendo mal nenhum, né? É até melhor do que sujar tudo, né? E aí, à noite, quando deu o horário que eles tinham que tomar inalação,
a mãe dele já estava em casa, né? E eu falei assim para ela: vamos dar um banho primeiro, porque depois da inalação a criança toma friagem, é complicado. Então a gente já dá um banho e já faz a inalação. Só que enquanto a gente estava comentando sobre isso, o Henry foi lá. Olha o que essa criança fez. O aparelho de inalador e os remédios ficam num armário alto da cozinha. Fica Sim, bem alto, como assim, tem para que a criança ser ter mesmo. acesso. Como tem que ser. Ele catou uma cadeira, ele pôs a cadeira, ele subiu na bancada da pia, ele tirou a cadeira do chão, pôs a cadeira em Nossa cima da Senhora. bancada da pia, subiu de novo. Cadeira não, sabe aquele banquinho? Esses banquinhos, É uma banquinho de situação assim do plástico, assim, esses coração e na banquinhos. boca. Olha, é Deus que Subiu. cuida no momento desse. É os anjinhos da guarda, Não, e porque. eu e a mãe dele, não, detalhe, eu e a mãe dele na sala, esquematizando como que a gente ia fazer, a gente tendo essa conversa, dali a pouco, a gente ouve. A gente ouviu aquela vibração, você não ouve um barulho, você sente uma vibração. Eu olhei para ela e falei, nossa, parece um inalador. Aí ela falou assim, mas tá no alto, eles não pegaram. Aí eu olhei para um lado e falei, cadê o Henry? Aí ela falou assim, mas ele não vai alcançar, tá no alto. Aí eu falei assim, você tá sentindo a vibração? Ela não pode ser. Aí a gente sai as duas e entra na cozinha. A gente chegou na cozinha, o banco estava em cima da bancada da pia. Ele estava sentado no chão, o inalador em cima da bancada, porque tem a tomada na parede, então ele deixou o inalador em cima da bancada, ele sentou no chão e estava fazendo inalação. Com Nossa soro. Senhora. Certinho, ele fez certinho. Nesse Sentado momento a fazendo gente não inalação sabe e se ele, elogia ou olha, se tia briga. Bebe. Elogia porque Não, proatividade, independência, ou se briga porque ela, numa dessas se quando eu morre. vi a cena, eu cheguei primeiro na cozinha. Quando eu vi a cena, eu estendi a mão assim para ela não entrar e falei Não para tem ela que não brigar briga com mesmo, ele. não, mas é. E aí ela entrou, na hora que ela entrou, ela olhou, e o que que você fez? E aí ele vira para mim e fala: olha, tia, eu também faço cheirinho. Quando ele deu o nome de cheirinho, porque ele tenta falar inalação, ele fala Ai, que inalalação. Ele chama de bonitinho. inalalação. E ele falou várias vezes durante o dia, daí ir lá a lalação que ele não queria fazer, porque é ruim, porque não sei o quê, não sei o quê. E de repente ele tá sentado no chão da cozinha, com o negócio no nariz, e falou para mim: olha, tia Bebe, eu também sei fazer o cheirinho. Ele te Ou seja, ele ouviu. me ouviu falando de você, ele sentiu eu falando E com ele quis, orgulho, e ele sim. quis a mesma Isso serviu coisa. para ele como incentivo. E, Ele viu que outra criança fazia e que você se orgulhava dessa outra criança e ele sim, queria também ser motivo do seu orgulho. Lindo, sim. lindo, só que tem que Aí, guardar o o inalador que em outro lugar. lindo, lindo. Só que você percebe o risco que foi, né? Aí eu olhei para aquilo e eu falei para ele, eu falei assim: "Ah, parabéns pela sua coragem. Eu vou dar banho nos seus irmãos, então." E virei as costas. Aí daqui a pouco ele veio atrás de mim. Ele: "Não, tia Bebe, mas eu também quero tomar banho." Eu falei assim: "Ah, mas você não tá fazendo cheirinho? Você não tá lá fazendo a sua inalação?" Aí ele falou assim: mas não é hora de fazer. Eu falei: não, tem que ser feito depois do banho, não pode estar sentado no chão frio, não pode colocar o banquinho em cima da bancada, porque você pode cair de lá e pode machucar. Eu usei aquele momento para poder falar com ele. Aí eu falei, ele ficou me olhando assim, ele falou assim: mas eu não tenho medo. Eu falei assim: eu sei que você não tem medo, você é muito corajoso, eu sei disso. Então, você tem que mostrar para os seus irmãos o quanto você é corajoso, para incentivar eles também. Vamos tomar um banho e depois todo mundo faz junto. A gente senta lá no chão, porque eu peguei um colchão de casal que ela tem num quarto lá que não está sendo usado e botei ele bem no meio da sala. Aí deita todo mundo, fica todo mundo junto. Aí eu falei assim: aí a gente vai deitar lá no colchão da sala e aí faz todo mundo. O que você acha? Aí ele: é uma boa ideia. E aí a gente foi. Aí eu arrumando eles pro banho, eu falei assim: e o que você fez com o aparelho? Aí ele falou assim: eu desliguei, tia Bebe tá lá em cima da cozinha, tá? Mas eu desliguei. Eu Bonitinho. desliguei direitinho, eu fiz direitinho. Aí eu mandei mensagem pra mãe dele, né? Expliquei a situação pra ela. Ela falou assim: tá desligado mesmo, mas o banquinho tá aqui em cima da bancada, cara. Olha o risco disso. Resultado agora, ela falou: vai colocar no lugar da dispensa lá, do qual eles não têm acesso, ele não consegue nem ver, ele não tem nem E acesso cuidado visual com o pro que vocês negócio. falam na frente Porque deles, porque como você percebeu, a e criança cuidado, mas ouve. foi muito tranquilo. Então, essa questão do sentir orgulho por estar doente, ou por ter a necessidade de estar doente, todas as vezes que eu vi ele fazendo isso, tanto com um saquinho no elástico, eu tive isso estava presente em mim. Eu falei assim: nossa, eu tenho que tomar cuidado com o tipo de elogio e atitude que eu vou ter agora, porque senão eu estou incentivando a Sim, criança a estar doente para ter sim. a minha atenção. E quando eu saí da cozinha, porque ela falou para mim depois, eu falei que ia dar banho e subi. E ela me mandou uma mensagem. Ela: nossa, você falou para eu não falar nada e você também não fez nada. Você deixou.
E aí eu mandei para ela, depois eu falei assim, depois eu te explico por que eu deixei, porque eu não queria brigar, porque bem ou mal foi uma atitude de coragem realmente, porque até então ele tinha medo, e eu também não queria dar atenção, não queria hipervalorizar aquilo. E aí depois que a gente fez tudo, eu tentei explicar para ela, não sei direito se ela aceitou, porque ela você ficou de pode cara feia, usar isso, valorizar essa situação, não pelo sentido do ficar doente, que é ruim, mas pelo sentido do ficar saudável. Para ficar saudável, a gente faz isso. Você valoriza o estar saudável. Eu usei a coragem. Sim, ali né? era a coragem mesmo, porque ele estava enfrentando um medo dele. Mas, de modo geral, o que eu quero dizer é que nessa situação da criança que fez as coisas, que ouviu você falando, do Dodói, pode ser usada no sentido de ficar saudável. Então, a gente vai fazer o cheirinho, nós somos corajosos e queremos ficar saudável. Então, você inverte a situação. Não tem a ver com estou doente e preciso de cheirinho. Tem a ver com nós queremos ficar saudável. O objetivo tem que ser ficar saudável, entende? Você inverte um pouco essa situação aí, porque aí você consegue elogiar, valorizar o trabalho da criança, a coragem e incentivo da criança pelo lado do ficar saudável, que na realidade é o que tem que ser. Eu terminei indo para o lado da questão da coragem, né? Porque o que eu queria fazer, falei assim, eu vou fazer um laço com isso, com a doença agora, mas que depois eu vou conseguir criar um gancho com outras situações. Porque se você é corajoso na hora de fazer o cheirinho, na hora de fazer a inalação, você é corajoso na hora de andar de bicicleta sem rodinha, você também é corajoso na hora que você precisa correr lá no quarto e apagar a luz que você deixou acesa, sabe? Você é corajoso com outras situações. Foi isso que eu pensei na hora, entendeu? Não, realmente eu deveria ter usado um pouco para o lado da saúde também. Mas terminou, eu acho que ficou ok ali, ficou sob controle. Na minha concepção, eu estava com a situação sob controle. Eu acho que ele entendeu, apesar que não dá para você deixar a criança sem supervisão, mas eu acho que ele entendeu. Só que a mãe dele não gostou, ela achou que ela queria que eu tivesse realmente brigado, porque eu impedi ela de fazer isso, e depois, no momento em que depois a gente estava conversando, quando eles adormeceram, a gente foi botar eles na cama, ela subiu com um colo, eu subi contra no colo, e a gente foi conversando sobre isso. E a cara que ela estava fazendo, enquanto eu falava, a cara que ela fazia para me ouvir, ela ficou bem claro que eu não tive a aprovação dela. Pode não ali, ter tido a aprovação dela, claro, mas você fez certo. Você fez certo. Você poderia ali ter rompido toda a iniciativa e coragem dele. Eu entendo que era uma situação perigosa. Eu não estou dizendo para deixar a criança fazer qualquer coisa perigosa, mas isso precisa ser encaminhado de um jeito um pouco mais cauteloso. Inclusive, é interessante que a criança aprenda que as pessoas corajosas, elas não podem ser inconsequentes. A coragem não tem a ver com você ser inconsequente, fazer qualquer coisa de qualquer jeito. A coragem é estratégica. De não ter medo, né? A coragem estratégica. Então, eu acho que você diferente. não agiu mal. Acho que foi super bacana a forma que você lidou. E eu acho que é interessante você usar essas oportunidades uma próxima vez para ensinar para eles também que coragem não significa fazer as coisas por impulso. Que você colocar a cadeira em cima de uma bancada e subir é corajoso, sim, mas também pode machucar. Que todo corajoso é uma pessoa também estratégica, tá? Vai plantando essa semente aí. Uma coisa que eu fiz, ela tem um freezer na cozinha, né? Eles têm um freezer na cozinha que, na verdade, fica desligado somente em eventos especiais. Quando tá para receber alguém, né? Quando vai receber alguém, ou quando tem alguma festa, alguma coisa assim, a gente termina ligando aquele freezer. E ele é um freezer largo, assim, aqueles freezer de 4 portas, assim, é um tipo um freezer profissional desses freezer de colocar, eu não sei como chama, parece um armário, o freezer é tão grande, assim, ele é como se fosse 2 freezer comuns, 2 freezer tradicionais, assim, um do lado do outro, parece um armário mesmo, o freezer, e só que ele não é tão alto. E aí o que eu fiz? Eu coloquei em cima do freezer o banquinho. Porque é interessante você guardar o inalador, só que hoje o objeto dele, o objeto de interesse é o inalador. Amanhã pode ser outra coisa, pode ser uma bolacha, pode ser um copo, porque não quer tomar o suco no copo do bichinho, pode ser qualquer outra coisa. E aí, o que eu fiz? Além dela, ela guardou o inalador, mas quando eu fui embora, que depois que eu botei todos eles para dormir, que eu entrei na cozinha, que eu fui pegar a minha bolsa, a minha chave, eu vi o banquinho onde estava, ali embaixo da bancadinha, né? Aquele banquinho de plástico. Aí eu peguei o banquinho e coloquei em cima do freezer e falei para ela, olha, eu tô colocando o banquinho assim, porque... E expliquei isso que eu tô te falando, eu expliquei para ela em mensagem e fui embora.
porque, de repente, evitar um problema pode ser muito melhor do que a gente tentar remediar, né? E outra, ele é o mais velho de Evitar o 3. problema. A chance dele servir como exemplo dos Sim. demais é grande Evitar também. o problema é muito melhor do que remediar, só que isso precisa ser feito com muita cautela para a gente não tirar a agência da criança, no sentido de tirar da criança a oportunidade de fazer por si só. Quando a gente escolhe dar independência para as crianças, a gente corre alguns riscos. Todo mundo que é independente corre alguns riscos. E a gente não pode tirar da frente da criança todas as coisas que geram independência. Eu vou pôr tudo no alto, vou tirar todas as cadeiras, porque aí a gente está bloqueando um aprendizado, a gente está bloqueando uma construção. O ideal é fazer sob orientação, tá? Porque assim, se você só esconde, se você só tira da frente da criança, você realmente vai evitar que ela faça. Só que o evitar que ela faça, evita que ela caia e se machuque, mas também evita que ela cresça. Então, o ideal é que ela possa fazer algumas coisas que não coloquem a vida dela em risco, obviamente, e com supervisão. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? É uma linha tênue aí, viu? Não dá muito Então, para proibir todas as coisas, assim como também não dá para liberar todas as coisas. só que Independência é ali, importante. num caso como aquele, são 3 crianças. Da mesma forma que eu estou conversando com eles, eu estou no mesmo ambiente com eles o tempo inteiro, de repente o interfone toca e eu saio do local para ir atender o interfone, eu corro o risco deles fazerem Então, algo. Então, assim, eu preferi tirar o banquinho dali. E outra, a necessidade de subir, a necessidade de esse gasto de energética, eles têm no quarto deles, a caminha deles é uma beliche que tem escadinha com escorrega. Então, assim, é próprio para isso. Então, você não precisa botar o banquinho ali para subir. Você tem as o que escadinhas lá no seu dá, quarto. Então, no caso deles, o que dá para tem fazer também outras é combinar com a ferramentas, né? criança de que quando ela quiser pegar alguma coisa no alto, usando uma cadeira, ela só pode fazer isso se tiver alguém olhando. Porque assim, eu entendi o que você quis dizer. Eu vou atender o interfone e a criança vai fazer sozinha. Mas veja, se você sai para atender o interfone e a criança sai para fazer aquilo sozinha numa brecha que você deu, significa que ela não tem abertura de fato para fazer aquilo. Porque se ela tivesse, ela não ia precisar fazer fugida, escondida. Então, Se vocês só que fazem um aí que tá. combinado de que ela pode pegar as coisas desde que você esteja perto, porque aí você cria uma situação minimamente segura e você tá do lado, você tá olhando, e vocês criam uma relação de confiança assim, é um pouco mais fácil de equilibrar. Não é você não pode fazer, mas quando você for fazer, me chama para eu poder te ajudar, porque toda pessoa corajosa também é uma pessoa cuidadosa, também é uma pessoa estratégica, e a gente planta essa semente e coloca que as duas coisas andam juntos. Você pode fazer, você é muito corajoso, mas todo super-herói que é muito corajoso, eles também tomam muito cuidado, porque se você tem muita coragem e não tem cuidado, você se machuca e machuca as pessoas. Então você vai colocando isso na criança e fala: eu tô aqui para te ajudar, porque eu sou seu parceiro e eu tô aqui para te ajudar. Você vai fazer, mas eu tô aqui para te ajudar, para que a gente possa tomar cuidado juntos. Então você não precisa necessariamente impedir, mas você pode criar algumas condições e as condições que vão valer para os 3. E aí para cada um se adapta conforme a realidade da idade, mas dentro dos mesmos termos. Então, vamos lá. Ambiente, realidade e reação das crianças. Não são minhas crianças. Sim, tem esse ponto que não são suas crianças. Entendeu? Então, não são minhas crianças. Você sabe que tanto você quanto seu irmão não tem disso. O seu irmão, a primeira vez que subiu na pia para fazer o próprio leite dele, na hora em que eu vi, eu até tirei uma foto na hora. E eu não só tirei uma foto, como eu postei, ainda me criticaram. Falei, nossa, mas você, em vez de ir lá te segurar a criança, tirou uma foto? Por quê? Foi o único evento que aconteceu. A partir daquele momento que ele fez isso, eu fui lá e ensinei. Dali em diante, eu coloquei as coisas dele, o acesso dele, a mamadeira dele, as coisas que ele iria usar no baixo, porque ele mesmo iria fazer. O único combinado eu deixo você fazer todas as vezes, só que você tem que chamar a mamãe, porque senão vai ficar tudo bagunçado aqui e eu vou brigar com você. Eu levei pro lado da bagunça, mas não era bem a bagunça o meu foco. Eu queria realmente estar supervisionando, mas ele entendeu ali, porque eu ia brigar mesmo com ele se ele largasse tudo bagunçado. E ele entendeu, e a partir daquele momento, nunca mais eu tive surpresa. E eu tô falando de uma criança que as pessoas que estão ouvindo não conhecem, mas você sabe como que o seu irmão é. Ele sempre foi uma criança extremamente difícil, o Thiago é uma criança muito desafiadora. O Thiago ele tá no top 3 crianças desafiadoras com quem eu já tive contato, assim. Ele tem crianças que são tão fáceis, tem outras assim que você olha e fala, meu Deus. Não, os meus sobrinhos você são é um desafio. fáceis, e assim, 3. ele é
três são fáceis. extremamente inteligente. Ele se desenvolveu extremamente rápido. O Thiago fez tudo cedo, tudo precoce. Ele foi de bebezinho, assim, um bebê que ele dava trabalho, cara, no sentido de não era qualquer um que levava o Thiago, não, viu? Porque o menininho Até hoje não é. dificinho nesse sentido, mas extremamente inteligente, extremamente corajoso, extremamente perspicaz, assim. O Thiago tem uma personalidade belíssima, difícil de contornar muitas vezes, mas belíssima, se bem direcionada, belíssima. Ele não é, Desafio. não é uma pessoa da qual as outras vão pisar na vida, não. Ele vai longe. Se ele for bem direcionado, ele vai longe, porque capacidade e inteligência ele tem. O menino, olha, ele é um desafio. E, filha, deixa eu fazer uma última pergunta, porque foi uma coisa que ficou na minha mente, assim, ontem, o dia todo, enquanto eu estava com as crianças. Diante daquele cenário todo, resumindo tudo isso que eu vivenciei e todas as situações aqui que eu falei, uma coisa que fica clara é que a gente ensina, né? A capacidade que... Você não precisa nem ser o educador, não precisa nem ser a referência da criança, você não precisa ser pai e mãe. A presença, uma presença direcionada, uma presença com objetivo, consegue transformar, que é o meu caso. Eu estou com eles uma vez por semana somente, olhe lá, às vezes nem estou. Mas o fato de eu ter um objetivo de querer melhorar no que eu puder, usar as ferramentas que eu tiver, isso traz bastante clareza. E uma das coisas, diante das situações do choro deles, das necessidades deles não atendida, é a resiliência. O quanto é importante você ser... Porque eu vi eles chorando, eles se destruindo por conta de uma situação que eles não estavam conseguindo lidar. Um sentimento que para eles era novo, uma emoção que ainda não estava maturada o suficiente, eles com dificuldade de lidar. É fácil a gente chegar para a criança que está sendo corajosa, né? E falar para aqueles assim, nossa, como você foi corajoso, parabéns, e você incentivar o bom comportamento. É fácil você mostrar que a criança ela é capaz, tá? Você mostrar para a criança que ela é capaz, se apontar para ela e falar, olha, você fez, então você é capaz, você consegue. É fácil você exercitar esse músculo da resiliência numa situação como essa. Mas como que você desenvolve isso na situação oposta, que é quando a criança está precisando de acolhimento? E eu volto na minha pergunta inicial, porque a gente contextualizou demais aí os seus primos, mas no geral, de uma forma geral, como é que uma mãe que está ouvindo a gente agora, neste momento, ela pode olhar para a realidade dela e falar, o meu filho é muito chorão, e aí eu fico, se eu der tudo que ele quer, se não é dar tudo que ele quer no sentido de permitir tudo, mas no sentido de que desses pequenos choros, você ir lá e pegar e abraçar e acolher e dizer, nossa, mas é assim mesmo, calma, porque vai passar, esse tipo de coisa. Como é que eu sei que eu estou fazendo isso está desenvolvendo essa criança no sentido dela ter firmeza, ela ser firme, e não vai fazer com que ela seja um adulto que diante da primeira dificuldade vai falar, nossa, mas é difícil, eu não vou conseguir mesmo, é assim mesmo. Vamos para o próximo, ou deixa isso para outra pessoa. Como é que você consegue diferenciar esses dois pesos aí? Porque é praticamente a mesma medida, né? Mas e os pesos são diferentes. O que acontece, entendi o que você quis dizer, o que acontece, um erro clássico, eu falei isso até no último vídeo que eu gravei sobre birra, acho que foi uma live que eu fiz sobre birra, é que a gente quer ensinar para a criança no momento que ela está chorando. A gente quer ensinar as lições para a criança no momento da crise. E não se ensina no momento da crise. Começa daí. Quando a criança está chorando, quando a criança está em crise, ela não precisa ser ensinada, ela precisa ser acolhida. Ou você ensina antes, ou você ensina depois. Na hora da crise, não ensina nada. Quando a criança está chorando, quando a criança está em crise, você não ensina. Quando a pessoa está se afogando, você não ensina ela a nadar, se resgata. Ou você ensina a nadar antes para não se afogar, ou depois que o evento aconteceu, porque você percebeu que essa pessoa tem essa necessidade. Mas o salva-vidas não encosta na pessoa que está morrendo e fala, viu? Bate os braços assim que você nada. Ele vai lá e tira o corpo da pessoa da água. Ele simplesmente salva. O médico não vira para a pessoa e fala, então agora você vai fortalecer o seu sistema imunológico para você não morrer. Ele salva a pessoa primeiro, para depois dizer para ela, olha, você precisa tomar os remédios, ou você precisa fazer tal coisa para cuidar da sua saúde. Mas ele não faz isso quando a pessoa está morrendo. Ele primeiro salva, e depois ele passa essas orientações.
Com a criança que está chorando, que está em crise, é a mesma coisa. O momento do choro, o momento da crise, você salva, você só educa antes ou depois. A gente tem essa crença de que a criança precisa ser educada no momento em que ela está chorando, e não é verdade. No momento em que ela está chorando, ela só precisa ser acolhida. Você não precisa salvar a criança, você não ensina a criança a andar de bicicleta quando ela arrancou o tampão do joelho fora e precisa levar ponto. Você ensina quando ela está bem. Você não vira para a criança que caiu e fala, ah, lá, machucou o joelho, vamos lá aprender. Você leva para o hospital. Então, o momento do choro é o momento do acolhimento. Está chorando, precisa de acolhimento. Você direciona antes e depois. Você tem a vida inteira para ensinar, menos quando a criança está em crise, tá? Então, esse é um processo que tem que ser ativo nos outros momentos. Se você vê que a crise está chegando, você tentar controlar antes que ela de fato chegue, e aí é o momento de ensinar. Ou quando a crise passa, você percebe que a criança tem aquela necessidade, nossa, esse menino está lidando mal com tal coisa, eu preciso ensinar isso para o meu filho. Então, você vai trabalhar essa característica, essa habilidade dele, mas não é na hora do choro. Não tenta ensinar na hora do choro, porque eles não vão ouvir, eles não vão aprender. Na hora do choro, eles precisam somente de resgate e de acolhimento. É a hora que eles estão se afogando e não a hora que eles estão na aula de natação. Então, existem momentos para tudo. Ai, como é que eu treino resiliência? Como é que eu treino isso com os meus filhos em outros momentos? Tudo isso daria um papo super longo, que não cabe aqui, porque a gente já está mais de 1 hora, mas eu tenho vídeos sobre isso, sobre como trabalhar a autoestima da criança, como trabalhar senso de capacidade, como trabalhar independência, como trabalhar responsabilidade. Para tudo isso, já tem vídeo lá no YouTube, eu posso trazer novos, posso fazer live sobre isso, a gente pode falar isso em outros episódios do podcast. Acontece que você tem que ter em mente que o momento do choro não é o momento de educar. O momento de educar é antes e depois. Então, a criança precisa sim aprender resiliência, precisa. Só não quando ela está chorando. Do mesmo jeito que você não precisa levar sermão quando você está morrendo. Quando você está morrendo, você precisa de médico. E o médico não vai olhar para tua cara e falar, ó, tá vendo? Se tivesse comido legumes e feito exercício, não tava assim. Ele vai fazer o papel dele, ele vai te salvar. E depois, talvez, ele te fale, olha, você precisa comer melhor, senão você vai morrer. Talvez, mas antes ele vai te salvar. Então, primeiro você salva a criança que está em crise, e depois você educa, ou você educa antes para que ela não entre em crise, pode ser também. Então, na realidade, as crianças nascem resilientes. A resiliência nada mais é do que a capacidade de você tentar de novo, e você se recuperar de uma situação que você não obteve o resultado que você queria. E eles nascem resilientes. Se você olhar para um bebê aprendendo a andar, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta. Isso é resiliência pura. Você não vê um bebê caindo e desistindo. Ele não cai, se joga no chão e fala, não vou andar nunca mais, que inferno. Ele não faz isso. Então, eles nascem resilientes, eles caem, eles levantam. Você já viu uma criança tentando tampar e destampar um pote? Ele faz 20 vezes o mesmo movimento. Porque ele tem resiliência, essa insistência para ele fazer, ele tem resiliência. A criança colocando a meia no pé fica 30 minutos tentando. Isso é resiliência. Então, eles nascem resilientes. A única coisa que a gente tem que fazer é não podar, porque a gente corta. A gente começa a dizer que eles não conseguem, que eles demoram, que não é assim que faz, que está fazendo errado. A gente estraga a resiliência deles, mas eles já nascem assim. Se a gente não estragar, eles naturalmente conseguem seguir um caminho inclinado para a resiliência, do qual só vai crescendo com o tempo. Se a gente já estragou, aí tem que recuperar, e é outro processo. Mas a resiliência existe, precisa ser ensinada, precisa ser incentivada. Eles nascem resilientes, mas cabe a nós incentivar para que ela continue crescendo, continue progredindo, só não na hora da crise. A gente educa quando a criança está bem, tá? Mantém isso sempre em mente. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que você queira ensinar para uma criança, você não faz isso na hora em que ela está chorando, quando ela está em crise, quando ela está desesperada. Uma criança desesperada só precisa de acolhimento. Não é na hora do choro que você educa. A respeito de nada, tá? A respeito de nada. É quando a criança está bem, ou antes ou depois do episódio, que você vai buscar ferramentas e estratégias para desenvolver aquela habilidade nela. Por isso que o processo de educação é constante. Ele é constante, ele é diário, ele é constante em todas as decisões, em tudo que você faz, em todas as coisas que você coloca para essa criança. E se você vê que ele está com dificuldade em uma determinada habilidade, você foca naquilo, ajuda a criança com aquilo, mas é no momento que ela está bem. Quebra essa crença de que eu preciso educar porque tá chorando. Não precisa. Quando tá chorando, não precisa. Não é teu papel educar no momento que tá chorando. É teu papel acolher.
e aí você educa antes e educa depois. Que é a maior parte do tempo. A criança passa a maior parte do tempo bem, não chorando. Porque se a sua criança passa a maior parte do tempo chorando, alguma coisa tem, não é saudável. Eles choram, só não o dia inteiro. Ficou claro aqui? Deu pra sacar o que eu quis dizer? Deu sim, foi extremamente esclarecedor, filha. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Não tinha pensado nisso no momento em que que a criança está chorando, não é o momento de educar. Porque normalmente é o que a gente faz, né? É o que a gente faz, não, né? É o que a educação tradicional faz. Cala a boca agora. Você tem que aprender, essa criança tem que aprender a ser forte. Porque Sim, o mundo não vai dar tudo de ela mão tem beijada. mesmo que aprender a ser forte, porque o mundo não vai dar tudo de mão beijada. Só que na hora que ela tá chorando, As não é coisas o não são momento. fáceis. Aprende a lidar com decepção, porque a vida é cheia de decepções. Eu já vi adulto falando isso pra criança. Tá certo. A vida é cheia de decepções, a criança precisa lidar com decepções. Mas é o que eu falei, você não vê alguém se afogando na praia, aí o salva-vidas chega bem pertinho da pessoa e fala, viu, bate os braços assim, faz assim, sem nada. Ele simplesmente tira a pessoa de lá. Ninguém ensina alguém a nadar enquanto a pessoa tá se afogando. Você quer nadar, você vai pra aula de natação. Ou antes ou depois. Na hora que a pessoa tá se afogando, ele não para lá do lado e fala, vem cá que eu vou te ensinar a nadar. Não existe isso. Se a pessoa está se afogando, você tira ela da água. Você resgata a pessoa. Se a pessoa está morrendo, não é a hora que você vai dizer para a pessoa que alimentação saudável e exercício físico faz bem para a saúde. A pessoa está morrendo, você vai levar para o centro cirúrgico. Você vai fazer o que você tem que fazer. E depois, quando a pessoa estiver melhor, que ela estiver no quarto, consciente, recuperada, medicada, que você chega e fala, olha, você precisa fazer tal coisa. Então, educar segue a mesma linha. Você não vai fazer na hora que a criança está surtando. Você educa antes ou depois. E isso tudo aí dá outro episódio de podcast só para a gente falar de resiliência, porque se eu for ficar aqui, senta que lá vem história. Porque é realmente uma coisa grande e complexa. Eu concordo com tudo isso. A criança precisa aprender, sim. A vida não vai entregar tudo de mão beijada. Tudo isso está absolutamente certo. Só não pode ser feito no momento da crise. Existem horas e horas, existem momentos e momentos para cada coisa. Então tá certo, só a aplicação que não. O conceito tá certo de que a criança precisa aprender, mas a aplicação tá equivocada. Entendi, filha. Muito obrigada, viu? Novamente, foi muito esclarecedor, muito mesmo. É um prazer poder fazer esse podcast, muito legal as histórias, sempre que a gente conversa, sempre que a gente pode, que eu possa te dar alguma orientação, alguma luz a respeito disso. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha gostado. Vamos encerrar esse episódio que já tá enorme, a gente falou bastante coisa. Quase 1h30 já de episódio. A gente falou bastante coisa, mas foi muito bom mesmo. Vamos sim. Então, tchau, tchau. Muito obrigada pela audiência, obrigada pelo comparecimento. Obrigada pela presença e carinho de vocês e até a próxima semana.